Muito bem-vindo, mais um MariluxCast. Aqui na mesa, pessoas especiais, ao meu lado esquerdo, CEO do Grupo Marilux. Na minha frente, um amigo administrador, ele que é natural de natural de Roraima. Familiares de Caraúba, mas é um genuíno moçoroense. Eu falo de Eri Flávio, que veio falar sobre transformação, sobre mentalidade, sobre oportunidade, sobre empreendedorismo. E o que é que Eri tem a ver com o representante de vendas? Tem a ver com mudança, tem a ver com transformação, tem a ver com disponibilidade, tem a ver com processo. O cara até mais bonito tá ficando. Eu quero saber qual é essa receita. Seja bem-vindo, Inácio Júnior. Seja bem-vindo, Eri Flávio. E aí, Inácio? Boa Amigão? noite a todos. Boa noite a todos aí, a todos que estão nos assistindo aí. Muito boa noite, né? É um prazer receber ele aí. Ele tava no nosso radar aí há um tempo desse aí. Tava esperando que ele entrasse nesses processos todos aí, né? Pra gente participar, que aqui é só pra alta performance. Ele já começa tirando onda. Inácio, ele não perde uma oportunidade, viu, Eri? Ele não... E aí, Eri? E aí, como é que tá você, meu amigo? Senhores, gratidão pela oportunidade de estar aqui, realmente aprender, né? Que eu vim para cá tentar compartilhar, mas na verdade vim também querer aprender com dois feras que são vocês aí, fazem o que fazem, muito bem feito, são referências para o mercado. Então, esperamos que aqui a conversa some forças e atingimos o objetivo esperado. Tamo junto, viu? E esse pouco tempo que a gente conversou antes já trouxe um retrato de uma realidade na vida pessoal, né? Porque não tem como desassociar a pessoa do resultado ou a pessoa do futuro, né? Quem você é depende do que você faz hoje. Quem você é hoje depende do que você fez ontem. E quem você vai ser amanhã depende do que você faz hoje. A Eri me contou uma realidade que, de fato, eu quero registrar aqui e dar os parabéns. Ele é filho único e hoje tem a condição, a capacidade, a hombridade de acolher tanto o pai quanto a mãe já na sua terceira idade. Isso é bacana. Então fala muito sobre quem você é, viu, Eri? Então a gente já conversa muito bem. Você, como é que você tem feito para honrar os seus, né? Qual a história que você quer esconder, mas não tem como apagar? Isso aí é mudança, é transformação. Quando reconhece quem você é, o que você fez, ressignifica e continua o processo, tudo continua. E nasce também. Tem algum ponto para falar sobre isso, na sua visão, sobre essa particularidade da pessoa antes do negócio? Essa questão de honrar, né? Honrar pai e mãe e apesar das circunstâncias, né? Que justamente tem um ponto aí, mas aí ele tá honrando o pai e a mãe. Muito, muito bonito isso aí. É difícil hoje você ver isso, né? Senhores, assim, eu creio que para os desafios da vida nós temos que se basear em princípios. E um grandes princípios que eu levo para a minha vida é o princípio da honra mesmo. Ele que lhe dá hombridade e força para que você esteja apto a vivenciar os desafios diários. E nada mais justo do que a gente começar a honrar por quem tanto nos honrou enquanto estamos na Terra, né? Eu agradeço a Deus por estar aqui, primeiramente a Deus, mas quem seria Eri Flávio se não fossem meus pais? Então, nada mais justo de honrar quem me fez estar aqui, que são meus pais, que eu tenho certeza que quando eu estou honrando ele, eu estou me fortalecendo e criando humildade e força para enfrentar os desafios diários, porque nada é pequeno, nenhum desafio é grande quando você acredita e tem fé e faz aquilo que é o certo, né? E Bacana. O certo é manter-se a honra com aqueles que nós amamos. Eri é casado, tem quantos filhos, Eri? Sou casado, com Dona Angelina Angélica, a qual eu amo muito. Estou com ela há mais de 18 anos hoje. Amor, hein? 18 anos, é. Agora estou com elas hoje há 18 anos maravilhosos da minha vida. Tenho dois filhos maravilhosos, a qual Deus permitiu nos ter. Dois rapazes, o Bernardo e o Benício. Um com o Bernardo com 7 anos e o Benício com 2 anos. Que é um grande desafio da vida que Deus botou também para minha vida de ensinar, né? Mostrar a eles o quanto eles podem vencer e ser grandes seres humanos nessa vida que a gente vive hoje, né? A gente sabe que o dia a dia são cada dia maiores as dificuldades, mas eu procuro treinar eles mostrando pela prática do exemplo que deve ser feito e para que a gente consiga vivenciar o melhor da vida, né? Que é hoje. Bacana. Antes de falar sobre
a jornada de desenvolvimento de Eri, os cursos que ele fez, as crenças que ele ressignificou. Eri também teve um trabalho de consultoria em diversos segmentos aí, trafegando aí em pequeno varejo, e ele traz essa bagagem, né, como administrador. Mas eu vou fazer uma pergunta que talvez deixe nesse momento sem resposta, mas eu vou fazer. Eri, o que hoje mais te faz temer? O que mais me faz temer? O que mais me faz temer hoje? Ó, viu? Ele botou quente, viu? Eu vou passar pra tu também. Depois já vai pensando aí, viu? Essa foi pra pegar Eri de jeito. Rapaz, o temer, ele com certeza é um sentimento que existe íntegro do nós seres humanos, só que eu procuro muito ressignificar ele diariamente na minha vida, porque eu posso temer por tudo. Eu posso temer se me levantar aqui em casa, posso temer dirigir meu carro, posso temer pela vida, mas eu sempre procuro ressignificar o lado bom das coisas. Posso temer pelos meus pais, pela minha família, mas eu procuro vivenciar o melhor da vida, que é o hoje, fortalecendo e ressignificando frente às situações, para que esse temer não tome conta das minhas ações. Se saiu pela tangente, mas não foi indo direto ao ponto. E você, Inácio? Eu tenho com a minha resposta pronta aqui. Rapaz, assim, hoje, né, se foi nas áreas da vida, né? Qual área da vida você quer saber? Não quero saber nenhum. Eu quero saber o que você quer falar. Afetiva amorosa. Ah, se for na área espiritual, né? Se Deus vier e não estiver pronto, né? Verdade. Na área profissional, justamente é assim. A gente vive hoje, né? Hoje a situação, hoje a gente, que às vezes não tá fácil, mas mesmo ao tempo, justamente eu agradeço a Deus justamente por estar em situações bem melhores do que em outras pessoas. Que a gente vê justamente, às vezes, a pessoa do lado está em situações bem piores. E eu sempre vejo justamente essa questão de ver com os bons olhos, né? Mas justamente eu tô sempre assistindo, sempre aí investindo no meu intelectual, né? Sempre lendo um livro, sempre assistindo um podcast, justamente vendo o que eu posso tirar de melhor nessas situações. E eu sei que hoje eu vivo uma fase, né? E a fase não é para sempre. Então, assim, eu tô me preparando, tô me estruturando justamente para a próxima oportunidade que vai vir à frente, né? Boa. Eu ia responder E- temer, perder a graça de Deus, você falou no campo espiritual, mas no campo prático hoje, que eu venho trabalhando essa ressignificação, é alguma coisa que poderia trazer a vulnerabilidade diante dos meus filhos. É uma coisa que, de fato, me deixa sem estados de recurso para administrar. Entendi. Só em pensar em alguma coisa, em um arranhão ali, ele já é algo que dá uma mexida nas estruturas Mas- violentamente. Mas aí eu trago muito um insight também para a vida, que eu até leio nesses dias, eu vi que a dor existe. Agora o sofrimento é você que vai dizer ou não, né? Então, realmente, ninguém está preparado para a dor, né? Como você diz aí. Mas a partir que Deus o livre, ela veio acontecer, é você que vai ditar a regra do jogo, se ela vai virar sofrimento ou não. Por isso que a primeira foi a graça, né? Isso. Porque tudo sem ela, você piora. Sim. E com ela você tá sempre 100%, apesar de. Mas legal, a pergunta que trouxe uma reflexão profunda para mim, que talvez faça sentido, porque o que acontece? Na vida profissional como representante de vendas, tem muitos temores, né? Sim. E alguns temores, eles são imaginários. Né? São imaginários. Eu digo a você que pelo menos 90% deles. Falando sobre a questão do meu filho agora, são 24 horas por dia. Talvez se eu passar 3 horas convivendo com ele, mais 7 horas dormindo, 10 horas por dia. Os outros 14 horas eu não tenho como controlar. Então, se eu não tiver a confiança e a graça, eu vou pirar. Então, qualquer temor, ele é imaginário. Ele é real, mas ele é mais da mente. Sim. Só que os terrores ou os temores ligados ao comercial, ao futuro, às incertezas, às vendas, aos negócios, a representada, tem representante que deixa de fazer o que precisa ser feito, passando o tempo todo pensando em perder a representada.
mas ele não pensa em cuidar da representada. E aí, o que acontece? Ele acaba perdendo porque não fez o que precisa ser feito. E depois ainda diz, olha, eu já sabia. Autoprofetizava que ia perder. Então a energia era, o medo de perder era tão grande que sucumbiu à força de fazer para permanecer. É uma pergunta que pode contextualizar e pode virar chave para muitas outras Eu vou coisas. mais à frente, tem representante que ele chega a um alto salário, um alto salário não, eu vou dizer um alto performance. comissão, alta comissão, que ele julga logo. Não, quando eu vou ter uma comissão alta, aí as empresas não seguram muito não. Então assim, justamente ele já tá com a procrastinação, né? De dizer mas é justamente como você falou, se ele não tiver cuidando da representada, como a gente vê muito hoje, justamente o cara sempre tá fazendo as mesmas coisas, não tá fazendo o diferencial. Aí eu procuro fazer um link muito do olhar e do olhar da pessoa mesmo. Vai ver as decisões deles estão sendo tomadas no olhar de terceiros e não no olhar para ele, no olhar do que ele pode fazer, no olhar do mundo, do universo dele. Ele toma um posicionamento dele até porque fulano da empresa B aconteceu isso com ele, fulano da empresa C aconteceu com ele. E ele esquece de fazer o olhar base, que é o olhar dele hoje, eu quanto representante da empresa X, tal, tenho um potencial para isso, então por que eu não vou lá? O que eu devo fazer? Tal. E realmente focar naquela energia. Tentar não desviar o foco de maneira que com certeza vai construir um resultado diferente. Ah, porque B foi assim, C vai assim, você vai ser assim? Não. Deus deu o dom da vida maravilhoso, cada um pode construir seu futuro. Ele diz, está aqui o caminho, está aberto, agora cada um tem que galgar seu espaço. E sem olhar para os lados. Bacana. Eu acho que é um grande defeito de nós seres humanos, somos achar que porque a dor, o sofrimento está do meu lado, está do meu companheiro do lado, vai estar comigo também. Aí volto para aquele link que eu trouxe no começo. A dor sempre existe, o sofrimento quem vai decidir sou eu. Então, se fulano teve aquela dor e está sofrendo até hoje, eu posso ter aquela dor, mas não vou sofrer por ela, porque aqui eu posso atingir esse tipo de resultado. Pegando um gancho com relação a isso aí, justamente teve uma história bem, deixa sabe dessa história, de um tio meu que foi logo quando eu assumi a empresa, e a empresa, né, tava numa situação meia crítica. Meia não. Totalmente crítica, né? Meia crítica. Tava menos 10. Tava menos 10, né? Tava zero não, tava menos 10. Eu fui conversar com ele, fui vender, né? Nessa época eu peguei e botei o talãozinho de pedida debaixo do braço e Foi e o vivenciar o processo. Foi. Não viver não, era a situação mesmo. Era a situação mesmo. Aí fui lá visitar ele e tal, fui vender, e ele pegou disso, né? Isso eu nunca esqueci. Ele nessa época ele tava numa situação muito boa, hoje era um dos maiores varejistas aqui de Mossoró, tinha 2 lojas potentes, enfim. E ele dizendo que para o empresário ter sucesso, tinha que quebrar no mínimo 3 vezes. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Meu Deus do céu. Pra me ter sucesso, tem que quebrar no mínimo 3 vezes. Só que hoje, na realidade de hoje, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, a Malu está onde está. A gente passou por vários percalços, mas graças a hoje, né, ainda se tá em pé e nunca quebrei, né? Bacana. Eu quero deixar só uma provocação, colaboração. O representante, quando ele atinge uma meta de vender X, depois ele vende 2X, depois ele vende 3X, a lacuna que talvez possa acontecer é que a prestação de serviço, quando ele está ganhando X, é diferente da prestação de serviço quando ele está ganhando 3X. E muitas vezes essa prestação de serviço não acompanha. Não acompanha. Então ele um X, ele não tem um escritório, um assistente. Aí vamos supor, 2X já era para ter um assistente, 3X era para ter 2, 3 assistentes, mas ele continua às vezes trabalhando sozinho. E aí não dá conta da pressão que o mercado aplica, e aquela pressão ela se transforma em um fardo, e aí se transformando em um fardo, ele não tem uma leitura estratégica sobre o negócio, e ele ao longo do tempo acaba sendo sucumbido
Apagador de fogo. E é triste, aqui eu falo isso assim, com muito amor, e assim, talvez o representante nem dê valor ao que a gente está falando, enquanto ele não tem a capacidade de acolher o que a gente está falando. Mas no dia que ele tiver com a dor, que eu sinto que alguns estão passando, tudo isso que eu estou falando vai fazer sentido. Sim. Por que que eu não acordei antes? Por que que eu não pensei dessa forma antes? Por que que não me disseram antes? Porque depois que o tempo passa, aí aquela planta que poderia ter sido plantada através da semente, ela não está dando sombra ainda nem frutos. E você precisa de uma sombra e um fruto e não tem onde buscar. Aí não adianta só chorar. Não adianta só gritar. Deus estava ali todos os dias, mas você precisava fazer alguma coisa. E aí quando tem altas comissões, muitas vezes se fogem da real e encontram a zona de conforto. Né? Muitas vezes se perde no ego, né? Que é natural, viu? É natural, é a natureza do homem. Né? Quem nunca se perdeu no ego? Né? É uma briga interna. É uma briga interna. E só você que não enxerga o seu ego. Todo mundo enxerga, ninguém lhe fala, mas você não enxerga. É uma cegueira. Sabe aquele retrovisor que tem um ponto cego, que você não vê a moto que tá vindo? O ego é do mesmo jeito, ele deixa você cego. É porque aquela coisa, quando você não tá nessa graça, né? Então aí entra outro tipo, é desgraça, né? Então tudo é desgraça. Desgraça vai desgraçando tudo. Uma vez eu vendi para um trabalhador um carro, numa condição ímpar, assim, para ele me pagar como se fosse R$ 500 por mês, sem financiamento. Ele tinha uma moto. A vida dele virou uma desgraça, porque ele não estava preparado para ter um carro. Ele começou a farrear, bateu o carro, gerou dívida, perdeu a mulher. Blá, blá, blá. Quer dizer, aquele carro na mão dele foi uma desgraça. Não pelo carro e nem pela situação que eu ofertei, mas pela falta de preparação e maturidade que ele não tinha. E às vezes a representada é uma desgraça na vida do cara. E às vezes aquela pequena representada com a mente certa é uma bênção, porque ele faz do limão uma limonada. Verdade. Então, e aí quando ele falou essa visão dele aí, e aí eu vou deixar uma indicação, um estímulo para que você veja. Você está vendo a gente aqui, certo? Eu estou me vendo de forma associada, eu estou no meio do negócio aqui. Mas se eu estiver vendo no YouTube, assistindo, eu vou estar de maneira desassociada. Quer dizer, eu vou perceber coisas que eu não tenho condição de perceber aqui. E a grande exercício na vida empresarial é você perceber as suas atitudes de forma desassociada. Sim. Ver de fora para dentro, como se fosse uma câmerazinha assistindo. E olha, eu vou lhe dizer um negócio. Talvez Eri, talvez Inácio. Porque eu já me calejei em me assistir. Mas você olha assim, caraca, eu falei aquilo. Caramba, eu tô desse jeito. Ah, minha postura tá assim. Vixe, eu falei uma coisa que não precisava. Se você for assistir, você vai ver alguma coisa que vai lhe dar um pouquinho de vergonha. É natural. Eu talvez faça isso muito tempo, já não sinta tanto essa dor. Eu já tô acostumado já. Já tá acostumado, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo que ele tá solto? Chegou aqui. Tá muito diferente, ó. Olha, tá vendo o Lombardi aí dizendo, ó? O homem tá demais. Eri, mas aqui o assunto é o homem, né? É o homem. O assunto somos nós. Somos nós, não é verdade? Eri, qual foi o primeiro curso aqui que deu uma luz, assim dizer, poxa vida, essa minha cabeça não é só física, ela é também de inteligência, sabedoria e capacidade. A faísca aconteceu quando? Eu fiz o método 6, até o colega Inácio aqui que me levou para tomar conhecimento lá em Fortaleza. Os períodos pré-pandemia antes, logo acho que uns meses depois a pandemia instalou, e realmente foi ali foi um divisor de água. Virou a chave, né? Virei a chave. Foi mesmo. Quem era o Eri antes do método CIS? O Eri, método 6 era um cara que tentava vivenciar o sofrimento acima de tudo. Ansioso, Ansioso, exatamente. com medo. Às vezes, exatamente, receoso de tomada de decisões. Era um pouco de falta de planejamento. E eu vi que esses sentimentos de medo, de ansiedade, de preocupação não poderiam me dominar. E eu podia ser dono de mim, né? E ter autocontrole sobre as situações. Não, né? Era só padrão de vida só mesmo. Padrão de vida mesmo. E a partir daí a gente comecei a
ter esse olhar mais e estudar também um pouco sobre isso aí. Sobre... Depois do método CIS que saiu, os métodos CIS, saiu o segundo menino, foi? Foi, exatamente. Ponto, era um dos medos meus. Eu tinha medo de ter outro filho, por preocupação, coisa, mas eu tinha um sonho. Então, Tinha até problema dentro de casa, né? Por causa da sogra, né? Ei, não vai poder cortar, mas Inácio, ele não perde uma oportunidade. Mas é importante justamente... Quem não tem, né? É. E você não tem não, né? Problema de casa não, né? E Eri, isso aqui é bom, viu, Eri? É lavar louça, lavar roupa, é limpeza, é Marilux. Literalmente Marilux. É bom dizer que justamente nós também tínhamos problemas e soubemos Sim. administrá-los, né? O primeiro fato foi reconhecer, né? Reconhecer os problemas e saber que pode ser construído soluções. Bacana isso, que eu vou te atrapalhar. Verdade. Essa semana eu recebi um feedback da minha esposa, disse que minha sogra falou que eu tava tratando ela muito bem. Eu nunca tive problema de fato com a minha sogra, mas eu tinha confronto com a minha sogra. Entendi. Um confronto assim, eu não aceitava as opiniões dela e afrontava. Hoje, eu aceito, não preciso dar importância e trato maravilhosamente bem, ela se sente super bem. Então, não tinha problema, não tinha briga, conflito, confusão, mas tinha confronto. Ela vinha dar uma opinião e eu rebatia desnecessariamente, gastava um gasto de energia. Hoje ela vem, eu não me fere, não me incomoda e eu dou carinho e tá tudo bem, tá tudo ótimo. E ela até disse, olha, David, tá tão diferente comigo, me trata tão bem, de forma intencional. Isso é legal o que você falou, viu? Porque é um gasto de energia. Não é confusão, não era confusão, mas era confronto. Esse menino faz isso, não faz. Não, dá certo, beleza. Não, tá bom. Tá bom, fica, não, minha sogra, tá tudo beleza, não incomoda. Minha sogra chega e diz, rapaz, não, tá bom. É desse jeito. Tá resolvido. Não dá combustível pra não fogueira. dou nada. É desnecessário. Mas é maturidade isso, viu? É maturidade. Mas a maturidade você tem que ir à busca, né? E ela não cai por si só no seu Então colo, o método né? CIS resolveu até relacionamento com a sua sogra. Não, aí foi outra coisa. Mas realmente, a partir desse princípio aí, eu passei a ter esse olhar, acreditar, motivar, justamente tentar ressignificar situações, saber que pode dar certo, aquele planejamento que você fez é execuível, é possível acontecer, saber acreditar mais em si. Isso aí realmente foi. Eu botei ele nessa onda aí, o homem voou, passou de mim. Quando eu tô em Paulo Vieira, ele já foi pra Pablo Marçal, Pablo Marçal. Mas não foi porque não quis, né? Foi, por falta de convite não foi. É o tempo de mais social que ele tem aí, né? Não dá tempo de né, Eri? Verdade. Mas agora acho que com o seu exemplo, agora ele vai, viu? Quem sou eu? Agora ele vai. Ainda tenho muito a honrar Inácio Júnior aí pelo apoio que ele sempre me deu aí como ser humano. É um cara que é referência. Olha, isso que Inácio falou é um tom de brincadeira, mas traz uma realidade muito legal. Tem representante experiente, às vezes bem menos, tem mais representantes mais novos. E aí ele olha para um representante com mais tempo, ele subestima muitas vezes a capacidade dele. E sexta-feira, conversando com um representante de Aracaju, ele compartilhou inclusive o modelo de negócio dele, o modelo campeão. E ele vai recomendar um outro representante que só tem 2 anos de pasta. Ele disse, cara, é o cara que está despontando aqui. E ele me disse qual foi o segredo do cara. Primeiro que ele era muito bom. Mas Davis, ele veio aqui no meu escritório. Eu mostrei meu desenho todinho do negócio. E ele replicou o que eu levei 15 anos para desenvolver. Ele chegou, me passou com 2 anos. Então, por quê? Não existe esse parâmetro Cronos. Não. Quer dizer, eu tenho mais tempo, eu vou ter mais resultado. Não. Você pode daqui a 3 meses já tá... Depende da mentalidade, depende do contexto, depende das ações. Então isso que você falou no tom de... eu levei, ele hoje está me passando. Natureza. Cada um, depende se você vai regar, se tem um estrumozinho lá para semente, Sim. se pega um solzinho, fotossíntesezinha, se a semente é boa. Sim. Verdade. Se a fruteira de fruta que dá muito mais, é relativo. Né? Mas foi legal isso aí, por quê? Tenho certeza que a maior audiência é de representantes mais novos.
Porque muitas vezes os mais antigos estão com o copo muito cheio. Sim, O copo cheio não cabe muita não coisa, acabar né? muita coisa. Então, assim, se a maioria tá com o copo cheio, você tem um copo todinho para encher, mas não precisa ter o tempo dele para você chegar no ponto onde ele tá. Sim. É muito maior do que o que você imagina. Cada um constrói sua jornada. É. Agora, Eu tive conversando com um amigo meu esses dias, né? E justamente ele fez uns 3 cursos de uma empresa aí, né? Aí ele. Eu Pode conversando divulgar com não? ele- Tá patrocinando não? Não, tá. Inácio tá sabido, viu? Aí ele dizendo, né? Rapaz, a gente conversando, rapaz, eu fiz curso tal, fiz o melhor curso tal. E eles, e agora? Eles, rapaz, faz 2 anos que eu parei. Eu disse, e agora? Aí eles, não, faz 2 anos que eu parei. Eu disse, meu irmão, a hora do curso é assim, ó. Você tá aqui, aí você faz o curso. Aí você faz o outro curso, você vai rampando. Mas aí chega um tempo que você para de fazer curso, ó. Aí você fica assim. Aí vai. Aí depois, aí você passa os anos, você não faz mais nenhum curso, você começa a fazer isso aqui, ó. Você começa a fazer isso. Então é o seguinte, amigo, se você não vai fazendo o curso, você tem que fazer isso aqui. E eu passei essa metodologia pra ele. E isso mesmo é mesmo, bicho. Eu tô parado mesmo. E tudo que eu aprendi, tô tá passando. Então aí ele disse, rapaz, eu vou me inscrever em outros cursos aí, enfim. Então o que eu digo a você, representante aí que tá nos escutando aí, irmão, não pare não. Não pode parar porque as coisas estão passando aí e é como o Deus falou. Fazer. Hoje, antigamente, você podia fazer. Você tem que ter tempo, né? sim. Hoje você pode ter resultados, né? Aprendendo com os outros. E pode fazer em um ano, pode fazer o que o cara gastou 10 anos. Hoje, né, é como uma escada, tem um elevador. Você vai subir 10 andares de escada ou prefere subir de elevador? O homem tá bom em metáfora, viu? Muito boa metáfora, viu? Elevador, pessoal. Mas é verdade, é verdade. Bom. O representante ele tem que ter a sede do buscar. Sempre buscar, sem olhar para aquela situação, sem olhar para o lado, olhar para fulano que fez em 10 anos, porque ele pode construir a trajetória dele dentro do elevador e com certeza num time bem menor ter uma performance superior. Agora, mesmo quando chegar lá, ele tem que sempre estar procurando buscar, porque senão acaba ficando como copo cheio e o outro vem e ultrapassa ele. Bacana. Eri, Método CIS trouxe algumas percepções sobre você mesmo Sim, e nessa descoberta, qual foi a principal habilidade que você desenvolveu a partir de então? autoconfiança. Até a maneira de falar do homem foi rápido, autoconfiança. Autoconfiança. A autoconfiança passou pela construção de uma autoimagem? Também, Tô vendo aí, até deu uma garibadazinha no visual. também, mas a autoconfiança mesmo de acreditar em si, né? Acreditar nos meus potenciais. Isso aí realmente foi uma base e é uma base até hoje, né? E isso é tudo pro representante, viu? Sim, você Na tem frente do cliente, na frente do diretor para fechar uma Sim. representada, na frente das vendas. Sem a autoconfiança ou a autoconfiança abalada, não sai do canto, é o combustível, né? mas sempre lembrando de linkar com o acesso da humildade, para você não deixar o ego sobrepor, né? Tornar aquela pessoa arrogante, né? Ter uma autoconfiança, mas sempre tratando como deve ser tratado, né? A situação. Bacana, legal. Show de bola. E aí, depois do método CIS, muita coisa mudou, Sim, muita coisa mudou. mas apareceram resultados de imediato. Sim, foram aparecendo. Pelo menos no planejamento. Qual foi uma execuível. grande decisão que você tomou lá no método CIS? Por exemplo, ter outro filho. Foi uma Boa. decisão boa. E que eu lembro que a gente conversou na época, né? Foi. Que parecia que era escassez e até eu cheguei a dizer, uma vez eu escutei, Preocupado com o financeiro da relação e aí as coisas foi só acontecendo. eu melhor escutei ainda. algo que eu não sei se eu te disse na época, mas eu disse que eu escutei de uma pessoa chamada professor Felipe Aquino, que diz que todo filho vem com pão debaixo do braço. Verdade. Quer dizer que a providência acompanha o nascimento de mais um. Sim. E aí na hora eu disse assim, se você imaginar a natureza, os pássaros não têm trabalho, nem carteira assinada, não bate ponto, e no entanto não passam necessidades. Verdade. E por que um filho de Deus ia passar? Verdade. Aí, e parece que deu certo, né? Com certeza. Então agora tá vendo o terceiro, né?
Não, Tá não. em disposição física, ele falou, viu? O terceiro é o pai dele, Eu né? já fiz o link, aí É. tô honrando meus pais que também estão em casa, então Bom. E Já. depois do método CIS, fez mais alguma coisa? fiz o Destiny com o Thiago, que Thiago Brunet. Brunet. isso, grande, Espiritualidade bacana, né? maravilhoso, muito, uma pessoa muito sábia. Uma coisa que eu aprendi também na vida, a gente tem que sempre estar procurando estar com pessoas que você admira, sábias, né? E ele admira, ele realmente é um dos seres humanos mais sábios que eu já tive o prazer de vivenciar e ver, teve alguns momentos. Mas ele praticamente ele trata alguns princípios milenares, que praticamente são princípios bíblicos, e como é que você consegue linkar ele para o seu dia a dia e ter uma vida de abundância, de extraordinária, com princípios do amor, da honra, sabedoria, da família, todos esses princípios que aí ele vai trabalhando diariamente, da verdade. E é Isso. muito bom, foi muito E tangibilizando libertador. essa experiência com ele hoje, se você for analisar, qual foi o grande legado que deixou? Tentar justamente melhorar a espiritualidade muito forte que ele trouxe, né? O quanto é importante você fazer um pouco de estudo da sua espiritualidade, seja com a Bíblia, seja com o que você acredita, né? E fazer o link com o seu dia a dia, né? Com respeito com os próximos. Que eu procuro honrar a Deus nas minhas atitudes diariamente e toda vida que eu procuro estar sobre ele, eu fico mais leve, consigo encarar os problemas diariamente com mais leveza. Isso é muito importante. Aí depois lá do Thiago Brunet, Foi o método IP. aí foi pro mais doido dos dois. O homem é disruptivo totalmente, né? É. Ele realmente faz a situação. Você sempre trabalhar a ressignificação de tudo, né? A gente falou do Pablo Marçal. Você já ouviu Isso falar do Pablo mesmo. Marçal? É um cara fantástico. Realmente tem que ter muita. Você tem que ir com muito mente aberta para entender. Ele realmente é muito eloquente, muito forte nas palavras, mas é uma pessoa também muito sábia. O que você foi aquele que ele bagunçou a mesa Sim. todinha. O que foi aquilo ali, hein? Tu sabe dizer pra... Rapaz, eu não faço um link, mas foi algum trecho da Bíblia, narrando um trecho da Bíblia, que é justamente ele fez a atitude, né, do trecho narrando explicativo, para justamente causar Dar um aquele choque. impacto, dar um choque Ali foi pra causar impacto. para causar impacto justamente para todos, né? Que a narrativa, eu não lembro muito bem a narrativa do trecho bíblico que era, mas foi justamente para causar impacto para todos ali. E aí era lá, muito forte, né? muito network. Muito network, muito impactante, muitos desbloqueios. Nos últimos dias, ele trabalha muito forte desbloqueios e deixa muito acelerado. São 2 dias muito intensos que realmente faz você confrontar muitas situações suas, seja profissional, pessoalmente, e acreditar, né? Justamente a gente tentar ressignificar desbloqueios que já tinham sido trabalhados. No meu caso, que foi no Met6, ele trabalha muito forte. O IP ele é bem mais agressivo e realmente é muito libertador. Mas doía? Não, comigo não, porque como eu já tinha feito um pouco desses desbloqueios lá atrás com vocês, para mim foi mais leve, mas foi mais claro, foi clareando mais a mente, assim, né? Muitas situações que eu tinha ainda, muitos bloqueios que eu sabia que tinha, e não estava sabendo lidar, foi ficando mais claros para mim como lidar com eles diariamente, né? Foi muito libertador. E nos negócios, qual seria um grande hack assim de desbloqueio importante para os negócios? Dos bloqueios para os negócios, justamente aí eu volto lá para aquela questão da autoconfiança, de você tentar sempre ressignificar e manter o foco em você. Em você, porque com o foco em você e sendo sua autoconfiança, Quando você fala o foco em você, na prática é o que especificamente? O foco em você. pronto. Justamente o representante tem uma grande venda para fazer, por exemplo, a um determinado cliente. E teve um parceiro dele que chegou lá, não, mas aquele cliente ele é difícil de venda, dificilmente você vai conseguir Difícil fazer. para quem? Para você? Para mim? Eu vou lá e Exatamente. faço. Então Boa. ele
Pegou, ele Inácio? faz um link de traçar para ele, não porque fulano, o B lá não conseguiu aquela É estratégia. bem a cara de Pablo isso, né? Quer Isso. dizer, o Então, impossível, o improvável. exatamente, totalmente possível acontecer. Eu- Agora depende de você. Eu mesmo falei aqui, o treinador que queria participar da maratona agora dia 21 de janeiro, ele disse, a teoria indica que são a preparação de no mínimo 90 dias. Aí eu disse, pô, o Pablo fez o Ironman com 43, porque é maior do que a maratona. Eu até fazendo um link do que ele diz muito, ele tenta trabalhar para você ser governante da sua vida, né? Depois de Deus, quem governa a sua vida é você. Então, quem vai governar suas decisões, de como você vai fazer, se você vai lá efetivar essa vida, vai ser você. E não por situações, cenários, porque o quê? Claro que você vai moldar sua estratégia ao seu cliente, mas você tendo autoconfiança e governando aquela situação, você aumenta muito E o hoje, seu nível de você se possibilidade de considera resultados. governante Estou nesse processo. nesse processo? Estou no processo. Mas ampliou. Sim, ampliei muito, muito, muito e procuro ampliar ainda sempre. É uma busca incessante. Você não pode parar. Não pode parar e sempre acreditar, tendo esse fio de foco de acreditar nos seus potenciais, com respeito, sabedoria, com honra, mantendo a honra da família. Ele também preza muito pela família, pela espiritualidade, manter com a espiritualidade boa. Você consegue sim E fazer esses o investimentos extraordinário aí acontecer. tiveram ROI? Retorno Sim, sobre o investimento? Se você muito. consegue mensurar? Muitos, principalmente pessoais, profissionais. Muitas decisões pessoais também foram tomadas. Maneiras de como saber como agir, por exemplo, com a família, com os pais. Eu fui muito disruptivo, enfrentar cenários, particularmente tive alguns problemas de saúde na família que eu consegui ressignificar e encarar com outra maturidade Legal. aquela situação, Legal. entendeu? Consegui enxergar uma solução. Aonde olhava e só via dor lá e sofrimento, eu procurava ter uma solução. O Eri, sem esse background do desenvolvimento humano, teria estrutura hoje para estar com os dois pais dentro de casa? Dificilmente. Estrutura, não é nem vontade, né? Porque uma coisa é Estrutura. você querer, outra coisa é você poder, não Exatamente. financeiramente, poder mesmo Não, de administrar ninguém a está família. falando de recursos financeiros aqui. Recursos mentais mesmo. Mentais mesmo. Você ter, Essa pergunta também foi pesada, viu? você ter sabedoria mental para lidar com seus desafios. Caraca. Aí Ui. você. É aquela situação. Eu acho que não adianta você lá da porta da fora querer vender uma imagem que você tem que vender de dentro. Então, se você honra dentro de casa, lá fora vai ser muito mais tranquilo. Nós temos que ser nós mesmos diariamente. É uma coisa que eu procuro muito ser diariamente. Eu honrar em casa, honrar lá fora, honrar as pessoas, tratar com respeito, com sabedoria a todos, entendeu? Essa foi pesada, porque E é é, o seguinte, e é um dos grandes princípios que eu levo pra minha vida, é a honra vamos mesmo. voltar lá porque É o respeito com as pessoas. Eu vou voltar porque você falou. Dor e sofrimento. A dor, ela vai ser inerente. Agora o sofrimento vai ser uma escolha de você Sim. permanecer na dor. E aí, às vezes, existe o bloqueio em situações familiares que influenciam nos negócios. Uhum. E você vai querer investir nos negócios, mas não Mas você vai tá acontecer. ancorado naquele sentimento. Naquela dor, naquele sofrimento. E aí, particularmente, aqui eu vou acabar expondo o Eri, mas é como ele está mentalmente blindado. Eri é fruto de uma relação que não era casamento, né? Então, Sim. a paternidade, mesmo tendo um pai vivo, mas era um pai que talvez não teve a presença que deveria ter. E, de certa forma, existia uma lacuna. Não, Que- mas meu pai é um dos grandes sábios da minha vida. Mesmo não tendo convivendo com ele na minha infância, tudo, mas foi sempre um homem presente na minha vida. Isso aí eu devo também muito ao Erídio que é por ele. Os grandes ensinamentos que ele me deu. E mesmo se não tivesse hoje com a mentalidade que ele tá, ele jamais iria. Isso é uma comunicação intrapessoal que torna uma verdade, né? Sim. É uma verdade. Mas uma vez eu me atrasei numa apresentação do meu filho, e quando eu cheguei lá, ele já estava chorando aos berros. Nunca mais esqueci essa imagem. Muito. E às vezes você, representante, não tem um discernimento, como em algum momento também eu não tive, né? Eu não percebia o valor, talvez. E aí o resultado, às vezes, é o que é por falta daquilo que deixou de ser feito, né? Verdade. Eri, depois
dessa jornada de desenvolvimento humano, inteligência emocional, mentalidade, mindset, viagens, idas e vindas, jornada, porque isso tudo a gente tá falando nos últimos 4 anos, é isso? Sim, sim, 4 anos já? sim. Nos últimos 4 anos. Quem conhece Eri hoje reconhecia o Eri de 4 anos? Dificilmente. Pouquinho, né? Pouquinho. Beleza. Aí agora tá num Capital Black. E o que é esse Capital Black? A gente tá falando aqui sobre investir em você mesmo. Inácio Júnior também passou por uma jornada mais ou menos desse nível aí, né? Quem era o Inácio Júnior antes da jornada e quem é Inácio Júnior hoje? Quem é? Mudança grande, viu? Não, gente, é só mesmo pra dar um exemplo, né? Tipo, eu era um cara super centralizador, né? Sim. Era um cara que eu chegava na empresa, era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu não confiava em ninguém. É um cara que chegava na empresa às 6h30, amanhã eu tenho que abrir, porque justamente aquela coisa. Eu queria saber que se eu não fosse o primeiro, eu não sabia se as pessoas iam chegar na fábrica. Se o cara não chegar na fábrica, se o dono não chegar na fábrica, quem é que vai chegar? Aí os funcionários vão chegar cedo? Não, vai chegar atrasado, 8 horas, 8h30, enfim. Eu tinha que ver quem que ia chegar. E eu era o último porque eu só confiava eu fechando a fábrica. Eu não confiava em ninguém fechar a fábrica. E hoje eu sou um dos... 5 horas eu tenho que sair para fazer minhas atividades físicas. Porque para você estar bem profissionalmente, você tem que estar bem fisicamente. Sim. E você representante aí que para você estar bem profissionalmente, né, tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem espiritualmente, né? A gente estuda lá no Mais, né? Tem um Sim. mapa que a gente estuda. São as principais áreas da vida. Não adianta você tá bem só profissionalmente e em casa tá ruim. Não adianta você estar bem em casa e na empresa tá ruim. Não adianta você estar bem bem na empresa, bem em casa e espiritualmente tá fraco. Ou emocionalmente tá fraco, abalado. Então assim, a gente aprende que justamente a gente tem que tá o equilíbrio em todas as áreas da vida, né? Espiritual, emocional, financeiro, né? Profissionalmente, enfim, tem que tá lá, ter o equilíbrio de todas as áreas. Então, assim, eu aprendi isso aí, e é o que eu tô levando pra minha vida. E uma das coisas que justamente eu quero também é deixar aqui que vou colar em você, viu, amigo? Colar em você que eu quero chegar, eu quero passar pro próximo patamar aí, que tá colado nesses caras aí. Sim, sim, sim. A gente tem que estar colado com pessoas sábias pra gente ter justamente ter sempre essa sede, né? Sede do aprender, e com essa sede do aprender a gente consegue atingir resultados imaginários. Olha, Thiago, prepara, daqui a pouquinho eu vou apresentar um vídeo aí. Se estiver pronto, tu me diz, porque o Eri vai falar sobre um passo a mais no investimento, que eu diria que é o seguinte, é exponencialidade. Talvez Eri juntou todos esses cursos aí, fez um bom investimento sobre a carreira, sobre a vida dele, e aí o próximo nível é o Mastermind, quer dizer, pegou tudo que ele investiu em 3 anos e investiu a somatória financeira em um passo maior, que é um passo para avançar na mentalidade do network, que ele vai falar daqui a pouquinho, que é esse processo que ele está passando aí chamado Capital Black. Thiago, pode soltar na tela nosso vídeo institucional da indústria Marilux na tela para você. Estamos no seu lar, através do cuidado, da limpeza, pensando sempre na saúde e segurança da sua família. Originariamente potiguar, nossa indústria vem se destacando no mercado desde 1991 e expandindo cada vez mais aos novos horizontes, a fim de fornecer produtos com padrão de qualidade por meio de uma implementação constante de requisitos das boas práticas de fabricação e controle. Desenvolvemos uma linha completa através de alta tecnologia, garantindo a qualidade e segurança do seu lar. Firmada em nossos valores,
acreditamos que a honestidade, organização, comprometimento e foco no cliente são imprescindíveis. Nossa missão vai além de oferecer produtos com eficiência e que facilitem a vida do consumidor. Nós buscamos produzir experiências que aprimorem cada vez mais a nossa relação com você e nossa marca. Afinal, cuidar da sua família é a nossa prioridade. Marilux. Tudo limpo e você feliz. Um pouquinho da indústria Marilux, você pode acessar o site marilux.com.br. Inclusive, se você caiu aqui por acaso, é representante, faz a aplicação lá, quem sabe em algum momento a gente faz um recrutamento, uma seleção para expansão também na sua cidade. Seja muito bem-vindo. Ao meu lado aqui, Inácio Júnior, Eri Flávio e eu me chamo Davidson Nery. A gente está já nos momentos já para encerrar, mas o grande objetivo agora da resposta de Eri é provocar você para saber o quanto que você tem disposto a aprender com quem pode ensinar de forma dirigida, numa fonte segura. E Eri agora passou para o nível de Mastermind. O que é Mastermind? Conexão de mentalidades com objetivos em comum, que aí você transforma uma coisa chamada mente mestra. O que é mente mestra? É a soma de todas as mentes. Sim. Aqui nós estamos em um Mastermind, onde existe, não de forma tangível, mas existe uma mente mestre, que ela se torna maior do que cada uma das nossas mentes aqui. Isso é o Mastermind. Sim, Como é que tá lá o Capital Black? O que é o Capital Black? O que você vem fazendo no Capital Black? Manter, discutir ideias que todos têm o mesmo princípio. Lá quem tá tem a mesma sede, né? A sede do aprender. Então, se você une as forças de pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Que é de aprender e crescer como ser humano, como pessoa, você vai discutir novas ideias de como atingir aquilo ali, como ter um bom relacionamento, como ter uma boa espiritualidade com Deus e com certeza como trazer isso para a vida do dia a dia, que atingir seus resultados profissionais esperados por cada um. É justamente a troca de ideias que fortalece e faz você crescer diariamente. Aí eu fico imaginando, é a mesma coisa, tudo é relacionamento, tudo é novas ideias, tudo... na época do meu avô, ele não tinha esse negócio, meu avô aí tornou um grande empresário. Mas a época do seu avô já não existe mais. As coisas já são totalmente diferentes. Vai ver, na época do seu avô você levava 20 anos para chegar no estado desse. Porque às vezes com um processo desse você diminui, sei lá, quando pega o elevador, né? Que nasce. O elevador do Inácio. O elevador do Inácio Júnior aí. Mas, pessoal, o feedback que eu quero deixar também que não é... Aqui ninguém fala de recursos financeiros, e sim de você estar a ponto e disposto a parar, porque o seu maior ativo é tempo. Parar seu tempo para se dedicar a isso, né? Administrar a questão familiar para estar disponível, né? E pensar nisso aí, focar e traçar estratégias para atingir aquele objetivo. Eri, tem uma pergunta que eu quero fazer e vou perguntar para Inácio também, algo que me impactou muito. É uma fala de Pablo Marçal, por sinal. Ele fala sempre que não imaginava viver o que ele está vivenciando hoje. Sim. E nos últimos tempos ele acelerou o tempo. Sim. Fez muito mais do que a maioria fez. E aí uma coisa que ele diz é o seguinte: se eu soubesse que ia vivenciar tudo que eu estou vivendo, eu teria acelerado ainda muito mais. Não sei como, mas é possível. Aí eu pergunto, existe alguma coisa que você se arrepende? Não, de maneira alguma. Inácio? Eu me arrependo de não ter feito isso antes. Pronto, eu já deixei a deixa, né? De não ter feito isso antes. De não ter desenvolvido essa versão melhor. Exatamente. Parar para pensar em você e gastar energia e tempo com você. Você faz a diferença. Energia e tempo. Como é que você tem gasto energia e tempo com você? Na busca. Sempre buscando. Estudar, ler, estar convivendo com pessoas sábias. E também compartilhar com as pessoas que amamos, né? E você, que às vezes vocês compartilhar com pessoas que compartilhar faz toda a diferença. E você, Inácio Júnior? Rapaz, eu creio que a gente tá... Eu não me arrependo de nada. Eu acho que tudo é aprendizado. Eu acho que eu tô vivendo um novo momento agora. Não posso dizer agora, mas justamente alguns de vocês já sabem. Eu acho que Deus tem
Deus tem um momento pra tudo, né? Tipo assim, esse novo esse meu novo momento que eu tô vivendo agora, simplesmente foi pra mim ensinar, eu acho que foi pra mim um novo propósito, Deus botou um propósito na minha vida. E esse novo momento, justamente, tudo que eu passei foi pra mim justamente ganhar experiência e pra me passar para as pessoas o que eu aprendi, o que eu vivenciei. Então, assim, eu acho que tudo tem sua hora certa. Tudo tem sua hora. Então, por exemplo, se eu tivesse parado há um tempo desse atrás, eu não tinha ganhado a experiência, eu não tinha feito, às vezes, um relacionamento, eu não tinha feito alguns amigos, eu não tinha conhecido algumas pessoas, entendeu? Aprendido algumas coisas. Então, assim, hoje, acho que toda hora é o momento de você viver um novo, né? Sim. De você mudar, de você parar e mudar de vida. Beleza. Considerações finais? Agradecer a Eri pela presença, ele que Gostaria de agradecer a Eri aí pela presença, tá sempre pelo disponível. convite aí. Gostaria só de deixar deixa pra ele, né? De não esquecer da gente. Não esqueça da gente, amigo, porque você se lembra do que a gente viveu, viu? Mas só gostaria de agradecer, amigo, mais uma vez. E você pode ter certeza que está no nosso coração, viu, velho? Que ótimo, meu amigo, que ótimo, que ótimo. Eu que sou grato a Deus por poder vivenciar esses momentos com vocês. Sou muito grato a Deus de ter vocês na minha vida. E eu queria só deixar uma mensagem para os representantes, pessoal, que é aquele que eu disse, mantenha esse foco em você, seja autoconfiante e faça por onde as coisas acontecerem, com certeza os grandes resultados vão atingir na sua vida, viu? E se a dor chegar, não deixe evoluir para o Sofrimento. sofrimento. Corte ela ali, vai passar. Vai. Ressignifique. É uma fase. Cara, quero deixar uma coisa bem legal aqui. Eu tô lendo um livro muito louco. E no livro lá ele fala sobre as jornadas, do desafio dele de ultramaratona, etc e tal. E no momento que você está em dificuldade, vem algumas perguntas. Pra que eu tô fazendo isso? E ele deu um hack lá pesado. Já prepara as respostas. Já deixa pronta, porque a pergunta vai vir. Eu precisava passar por isso? Por que eu tô passando por isso? Então vem a fraqueza do desistir e a dor, ele fala, a dor vai chegar. Sim. Mas uma das dicas que eu guardei diz, prepara já a resposta para na hora que ela vir, você já rebater ela para ela não te pegar. Então, quando você falou da autoconfiança, você respirou, mas vem aquela fraqueza, aquela desconfiança, aquele medo, já prepara a resposta em cima do propósito, porque Sim. você tá ali. Sim. Ressignificar, sempre procurar ressignificar. Mas já treinar a resposta para na hora ficar mais... Porque na hora do caos, para você encontrar a resposta é mais difícil. Fraqueza física, emocional, moral. Sim. Você vai buscar e não encontra a referência. Você não tem nem força para isso. Quando você tem a clareza, aí E é engraçado que durante o livro, todos os momentos mais difíceis, ele conseguiu despistar e ficar mais forte. Que eu consegui mais um fôlego. E é fantástico. Eu não lembro o nome do livro agora, mas o cara é brabo. Casca grossa, dos mais casca grossa que eu já senti. A vida dele bem difícil, com paternidade, etc e tal. E ele foi para um treinamento mais poderoso da Marinha Americana. Reprovou umas 2 vezes, pé quebrado, joelho. Mas passou por muito sacrifício e hoje aí tá dando aula de resiliência. Amém. Obrigado, seu Eri. Gratidão, Felicidade, senhores. Deus abençoe. Obrigado, seu Inácio. Tudo de bom. Obrigado você pela audiência. Tamo juntos, hein? Pod Marilux Cast. Aqui para você, exclusivo. Eri Flávio, administrador, veio fazer a sua contribuição e sua colaboração. Crescer e contribuir. Um abraço.